Fala pessoal, bem-vindos ao Corte dos Livros Podcast. E hoje eu tenho aqui uma pessoa, uma amiga minha, já deu aula na minha comunidade de Mentes em Transformação, uma escritora, uma palestrante, psicóloga, e eu acho que vocês vão curtir muito esse papo de hoje. Lu, obrigado. Obrigada por ter aceitado esse convite. Luana Ganzert, ela vai falar aqui com a gente um pouquinho sobre o livro dela, que eu já li. Inclusive, dá uma olhada aqui, cheio de marcação. Ganhei mais um hoje. E a gente vai falar um pouquinho como que foi a trajetória desse livro, como que chegou. E bora pro papo. Obrigado por você estar aqui de novo. Obrigado por ceder o seu tempo. E vamos falar dessa obra incrível que eu li. E já conversamos sobre isso. Foi muito importante para mim. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Falo que... todas as vezes que eu recebo um convite como esse, eu estou muito conectada com a minha missão, com aquilo que eu gosto de fazer, com o que eu amo fazer e principalmente, né, com o que eu escolhi fazer. Então, estou muito feliz, obrigada e espero contribuir demais com todo mundo aqui. Com certeza. Você sabe, gente, que o livro da Luana, no passado, eu coloquei na minha comunidade. E eu falei para todo mundo, é uma mini terapia, uma jornada de autoconhecimento. Então, a gente vai entrar nisso agora já. Lu, conta para mim, qual foi a ideia desse livro? Da onde que veio esse insight? Por que você decidiu fazer essa obra? Conta um pouquinho como é que foi essa jornada. Vou começar desde lá de trás. Quando eu entrei num processo de desenvolvimento e fui buscando o meu processo de desenvolvimento, eu fui fazer um treinamento chamado Up com o Roberto Chiniachik. Tá. E lá ele identificou uma característica. Ele falou assim, você precisa escrever. Você precisa escrever. Você precisa escrever. E ele me conectou com a Roseli, na época, para eu fazer um treinamento de escritores, que é a imersão best-seller da editora Gente, enfim. Só que ficou em stand-by. Isso foi 2019, acredito. Não, foi 2019. Tá. E ficou ali em stand-by. Eu passei o treinamento com ele e foquei na minha vida profissional como psicóloga. Tá bom. E fui crescendo como psicóloga, aumentando clientes, né, meus pacientes e melhorando e tal. E quando eu comecei a melhorar como psicóloga e já estava ainda em treinamento enquanto pessoa, eu percebi assim, preciso olhar para o meu negócio. Quem é que vai ser meu mentor agora? Tava com o Roberto já, enfim. Eu fui para uma imersão com o Joel J. Negócio, conversando com alguns colegas, melhor pessoa que pode te ajudar, Joel. Fui para uma imersão premium também com ele, assim como era com o Roberto. E lá, de novo, Joel, você precisa escrever. Falei, meu Deus, resgatando. Eu contei pra ele o que tinha acontecido com o Roberto. Ele falou, por que você não fez ainda? Isso já foi 2022, mais ou menos, 2021, 2022. Falei, ele, por que você não fez ainda? Falei, então, né, não sei, não nasci escritora. Mas eu sempre escrevi todos os meus textos, eu sempre escrevia... material mesmo, conteúdo, sempre fui de criava ferramentas, instrumentos para outros profissionais de psicologia. Mas nunca tinha pensado que eu seria escritora, né? Eu falei, o que eu vou escrever num livro, né? Porque na minha cabeça, escrever um livro era, assim, meu Deus, né? Enfim, e a proposta que o Roberto tinha para eu escrever um livro não era que talvez eu me sentisse preparada. Falei, meu Deus, é o meu maior desafio. Será que é isso que eu vou fazer agora? Não, vou deixar pra lá, né? Então, sempre aquela dificuldade em aceitar que a gente já tá bem, já tá preparado. Acredito que a grande maioria das pessoas, elas não se jogam de cabeça porque a gente sempre tem aquele nível de insegurança. Será que tá bom? A gente tava conversando antes, vou até contar isso pra vocês agora. Momento bastidores. Demorou pra começar o podcast. Perguntei, por que você demorou tanto para começar um projeto como esse, né? Porque a gente tem esse momento, né? Difícil de falar assim, não, tô pronto. Acho que pouquíssimas pessoas chegam nessa, não, agora sim eu tô preparado, né? Porque eu acho que a preparação acontece com a ação. Né? A preparação acontece enquanto você tá ali se entregando, se jogando. E eu falei, vou acertar esse desafio. Só que como uma boa procrastinadora... Quem nunca, né? Quem nunca? né? Eu
continuei procrastinando. E o Joel selecionou alguns dos mentorados, a gente era um time pequeno já. Tá. E ele, mesmo nesse time pequeno, ele ainda selecionou algumas das pessoas para escrever um livro e fazer o lançamento desse livro no Epicentro com o Jordão, Tá bom. que seria lá em Campo do Jordão. O Jordão estava fazendo o Epicentro em Campo do Jordão. E no meio do processo ainda surgiu a oportunidade de... E os 2 livros saíram juntos, tá? Tá. Foi junto? Junto. Uma semana de diferença. Nossa senhora. A editora ficou feliz pra caramba. No meio do processo, é uma coisa doida isso, né? Porque no meio do processo que eu tinha topado com o Joel, né? O Joel desafia. E o que eu pensei? Cara, ele me convidou uma vez. Se eu não topar, ele não vai me convidar de novo. Sim. Eu não vou ter outra oportunidade com ele. Eu sei que é uma vez só. Uhum. E eu falei, não, eu topo fazer esse livro. Eu ia fazer em produção independente. Eu fiz, foi um primeiro livro, uma capa roxa, com o mesmo nome. Tá. E, em paralelo a isso, eu fui fazer imersão best-seller. Tá. E quando eu fui fazer imersão best-seller, porque eu falei, agora eu vou escrever, eu preciso aprender como é que eu faço Método, isso, né? Tudo, é. E no último dia de imersão, tem um programa, uma proposta que a Roseli oferece para as pessoas. E eu falei, não, eu vou fazer. E a gente foi fazer a primeira obra, que foi uma obra em coautoria, chamada Seja Imperfeito. Tá. E isso foi em maio, mais ou menos. E eu tinha firmado com o Joel que eu ia escrever para, em outubro, Tá. lançar o Você Vive ou Sobrevive. Então eu tinha 2 obras ali em paralelo, juntas para escrever. Boa. Resumindo, eu me dediquei muito ao Seja Imperfeito, muito, 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 porque o grupo é muito bacana, os autores são demais, inclusive um beijo para todo mundo, são maravilhosos. A gente se juntou, a gente foi fazendo várias coisas juntas. A gente saía para eventos, enfim, fizemos... Ficaram super unidos. Super unidos, então tive muito tempo ali. Tá. E o programa que eu já participava como mentoria, né, como mentorada do Joel, o Joel como mentor, também me fez me tornar mentora, então eu tinha o meu grupo de mentoria. E ali demandava também, porque eram bolhas diferentes que eu precisava me dedicar. Sim. Eu fui deixando, me dediquei ao Seja Imperfeito, a gente deixou tudo pronto, porque tinha cobrança da editora. O livro do Joel, que ele falou que era o Você Vive ou Sobrevive, ele é assim, ele te dá a missão, ele acredita na tua capacidade, e assim, é você, minha filha, né? Não é ninguém mais por você, é você por você. Então, não tinha aquela cobrança, agora você tem que entregar um capítulo, agora você tem que entregar isso. Agora, não tinha. Então, eu fui deixando. 30 dias para o lançamento, eu não tinha escrito Você Vive ou Sobrevive ainda. Tá. Não tinha. Essa história tá ficando boa. Não tinha escrito aquele livro, tava muito difícil. Eu falei, meu Deus, e agora? Falei, mas eu dei minha palavra. E se eu falar que eu não vou fazer mais? Como é que vai ser? E aquele medo, aquela preocupação. Enquanto o Seja Imperfeito já estava pronto, já estava aprovado, a gente só estava esperando o lançamento, belezinha, né? Enfim, eu falei, não, agora eu tenho que pegar. Só que tem o tempo para fazer um livro, não é assim, vou fazer um livro e pronto. Tem o tempo de escrita, tem o tempo de edição, tem o tempo de impressão, tem o tempo de tudo, a revisão que vem antes, tem todo um passo a passo. Falei, eu tenho 30 dias, não vai dar tempo. Enfim, em 5 dias eu escrevi a primeira versão do Você Vive ou Sobrevive. Deu tempo. Uma semana antes a gente fez... não lembro exatamente quando, mas foi em outubro. A gente fez o lançamento do Você Vive ou Sobrevive lá em Campos de Jordão. E aí, uma semana depois, teria o Now com o Roberto e a gente ia fazer um lançamento bacana do Seja Imperfeito ali. Eu fiquei feliz, porque eu tinha 2 livros, né? Agora 2 livros prontos. Agora tem 2. Assim, né? 2 livros. Cheguei com um livro em forma de gratidão mesmo, sem pretensão nenhuma, não tinha motivo para, né? E eu não fui atrás da editora para fazer o Você Vive ou Sobrevive no primeiro momento, porque eu sabia que tinha um investimento alto, né? Não é assim, vou fazer. Eu já estava investindo no Seja Imperfeito, que também era um investimento alto.
E aí eu falei, não, eu vou fazer em produção independente, eu faço a impressão de quantos livros eu Vender, né? vender, enfim, tá tudo certo, vou fazer pequeno, vou degrau por degrau. Levei uma cópia para entregar pro Roberto, porque ele foi meu maior incentivador, e um pra Roseli. Tá. Sexta-feira de evento, entreguei a cópia para eles. Foram para casa. No domingo, as meninas da editora, cadê a Luana? Cadê a Luana? Cadê a Luana? Me procurando lá no evento. Falei, a Roseli quer falar com você, a Roseli quer falar com você. Eu falei, tá bom, vou lá falar com a Roseli, né? Tinha a palestra do Joel de manhã, a gente fez, fiquei ali conversando com eles um pouco. E a Roseli falou assim, por que você não entregou esse livro pra mim? Por que você não levou pra editora? Eu falei, Roseli... Aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, era 2 investimentos, eu ainda tô começando, eu não tinha certeza, tava insegura. Ela falou assim, eu quero esse livro na editora. Aí eu falei, tá, né? Tá. Eu sabia assim, ó, tem outro investimento, vamos conversar. Vamos marcar uma reunião, pra que dia? E eu teria uma palestra em Maceió, na outra semana. Ela falou, que dia que você volta pra São Paulo? Falei, tal dia. Ela, então, tal dia, antes de você pegar o avião, você vai passar na editora e a gente vai conversar. Tá. Só que a gente tinha conversado sobre tantas coisas, ela tinha falado de outros projetos, inclusive existe ainda vários outros projetos com o pessoal do Seja Imperfeito. Tá. Então, eu imaginei que tivesse a reunião seria Por esse caminho, né? voltada a isso, né? Tá. E eu sei que existem 3 caminhos específicos para você entrar numa editora grande, Ó, que não é tão simples dica de assim, ouro agora, hein, gente? tá? Não é simples. Ou você é visto e tá lá o tempo todo, enfim, né, fazendo todos os programas que eles têm e tal, e você acaba investindo um valor para você publicar o seu livro por eles, e aí você sai com o selo Gente Autoridade, que também é muito bacana, mas você tá ali como cliente mesmo, como alguém que está comprando um produto da editora. Sim. Né? Então, o livro é parceria, você tem um valor maior sobre o livro, tem todos aqueles trâmites que são legais. A segunda questão é quando a equipe seleciona e aí você tem, né, dependendo do teu contrato, isso varia de pessoa para pessoa, mas você tem alguns pontos importantes para pensar. A editora financia um pouco, você financia um pouco e dá tudo certo. E o terceiro caminho, que é o caminho mais difícil, né? Que é o caminho assim que todo mundo quer, mas existe um preço alto a ser pago, que é o caminho onde você é escolhido pela edição editora. total e principalmente pela Roseli. Tá. Pouquíssimas pessoas entraram assim, né? Joel J, Elaine Urives, Paulo Vieira, o próprio Roberto, né? Que é o caminho onde a editora financia o teu livro. 100% e você é parceiro da editora. E eu nunca imaginei que eu fosse chegar a esse caminho, até porque grandes nomes estavam ali. Eu lembro do Joel contando que ele bateu 5 vezes na porta da editora e todas as vezes ele ouviu não, até de fato eles aceitarem o projeto. E eu não tinha nem levado o projeto lá, eu falei, nunca que a Luana vai ser assim. E na hora da reunião, a Roseli já chamou o Fabrício, que é o braço direito, o pessoal e tal, a gente conversou e ela falou assim, o que você quer pra ter teu livro aqui? Quando ela falou isso, eu falei, não é possível, não é possível, aquela pergunta difícil até de responder, né? Não é verdade isso. Eu falei assim, como assim, né? Engasguei e falei assim, não é possível uma coisa dessa, não. Você fechou a porta na cara de várias pessoas e você tá abrindo a porta falando assim, entra, Luana, a casa é sua. Não é verdade isso, tô sonhando. Tá. Enfim, um misto de emoções naquele momento, meu marido tava junto comigo, ele falou assim, é verdade isso, você não tá sonhando, tá acontecendo. Ela falou assim, só tem uma questão, a gente quer lançar esse livro ainda esse ano. Falei, relançar, agora você vai parar de vender ele como produção independente, não vai mais produzir. No dia, eu liguei, já estava em processo de produção para fazer a impressão de mais cópias, a gente ligou para cancelar o contrato dessa impressão. Ela falou, eu preciso fazer alguns ajustes, se você considerar. Se você topar e considerar os ajustes, a gente entra com o projeto. Tá. Investe no teu livro e, em contrapartida, você vai fazer ele virar best-seller. É isso que a gente quer de você. E eu quase não gosto de desafio, né? Eu falei, tá fechado o negócio. E fui pra Maceió com aquilo na cabeça. Não era pra eu contar pra ninguém ainda. Meu marido falou, a Roseli já queria contar pra todo mundo. Mas o René falou assim, calma, deixa a coisa acontecer. Tá. Você vai ter que fazer os ajustes. E era pra gente fazer o lançamento até... Isso era metade de outubro, quase final, comecinho de novembro ali já. Ia ser muito rápido. E eu não tinha esse tempo. Na época, eu também estava me colocando no mercado como palestrante. Então, eu não tinha esse tempo.
Acho que falei demais, né? Não, falou não, tô tá. contando toda essa história, mas... Eu estou completamente Meu envolvido Deus, na história. Eu tô contando detalhe, né? Pode contar, tá muito bom. Enfim, fui pra Maceió, voltei, o livro tava já praticamente pronto. E eu tinha escrito o livro em 5 dias. Tá. A primeira versão. Que era tudo que tinha em mim. Eu fiquei imersa mesmo e me fechei e falei, é isso. Eu peguei uma noite e eu fiz toda a alteração. A gente mudou o livro 70%. Caramba. Praticamente em uma noite. Eu fiquei 24 horas focada no livro. Focada mesmo, assim. Deixei de ser mãe, deixei de ser esposa, deixei de ser empresária. Foi deixei escritora. Tudo. Escritora. Foquei pra estar no tempo hábil. Só que tinha um pequeno problema. A gente tinha um desafio aí que vários livros grandes já estavam entrando no mercado nessa data. Tá bom. Roseli falou, não quero lançar nem em janeiro, nem em fevereiro. Então vamos lançar em março o teu livro. Isso de 2023. Eu falei pra ela, perfeito, porque aí eu tenho um tempo maior. Ela falou, não, a tua entrega tem que ser agora. Deixa o livro comigo. Até porque a editora entra em férias. Então a gente já precisa estar com o livro antes de entrar em férias. Falei, não aumentou meu tempo, meu prazo, né? Mas tá tudo bem. O único prazo que eu tive de aumento era pra trabalhar em cima do livro. Falei, vou ter mais 3 meses pela frente pra poder fazer esse livro virar best-seller. Tá. Que esse era o meu desafio. E, enfim, a gente conseguiu, graças a Deus, a gente fez o lançamento dele perto do aniversário do meu marido ali. Tá. Foi muito legal, foi no dia 22 de março. E antes do dia do lançamento ele já tinha se tornado best-seller, ele saiu na lista dos mais vendidos, então foi muito legal. Esse foi o meu processo, né, de entrada numa editora, de escrita. E pra mim foi fácil escrever, né? Eu falo que a grande maioria das pessoas falam que é difícil. Eu não tive insegurança em relação ao que eu estava escrevendo. A minha insegurança maior era, será que as pessoas precisam disso que eu tô escrevendo, né? Entendi. Isso que mais me deixou procrastinar. Não em relação ao conteúdo. O conteúdo eu já tinha certeza, porque eram coisas que transformaram a minha vida e a vida de pessoas que passaram pela minha mão. Então, eu tinha certeza que ia ajudar pessoas, né? Então, esse foi o caminho da Luana se tornar escritora. Nossa, que história. Eu não imaginava que aconteceu dessa maneira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse 70% que você falou que você precisou dar uma arrumada, foi um direcionamento da editora? Da editora. Ou você sentou e falou, não, preciso mexer algumas coisinhas? Não, da editora. Eles sugeriram, na verdade, eles sugeriram pouquíssimas mudanças. Tá. Eu ia mudar uns 10% do livro. Tá. Só que, ao ler o livro novamente, eu comecei a perceber que estava faltando coisa. Como eu escrevi o livro muito rápido, eu senti que estava faltando coisa. Eu falei, eu preciso colocar coisas mais Luana. Tá. Acho que faltou. Não tinha a ver com a minha história, mas com técnicas, com ferramentas. Tinha poucas atividades no livro anterior. Tinha mais coisas escritas. Eu falei, não, eu quero pôr atividade. Eu quero pôr uma meditação. Eu quero pôr um QR Code. Eu quero fazer coisas diferentes nesse livro. Já que eu tenho a oportunidade de estar numa editora grande, sendo financiada por ela, vamos fazer jus, né? Vamos chegar ao mesmo nível. Então, eu fiz essa mudança. Tá. E aí eu fiquei mais essas 24 horas, me abdiquei de todas as coisas pra eu poder 100% focar. Tá, legal. O nome, Você Vive ou Sobrevive. Eu sei por quê, porque eu li o livro, né? Mas nem todo mundo sabe. Conta um pouquinho do como você chegou nele, aquele momento que você olhou e falou, preciso cuidar da minha saúde, preciso olhar pra dentro. Conta um pouquinho nessa, que eu acho que é um tema relevante, né? Quando o pessoal da comunidade leu, todo mundo ficou muito impactado, porque é diferente de você, por exemplo, você pegar o livro da Luana, você ler a história dela, e você ver o que ela passou e onde ela está hoje, deixa aquela chama de esperança, sabe? Você fala assim, independente do momento que eu tô hoje, se eu cuidar do meu autoconhecimento, se eu cuidar de coisas básicas e simples que você coloca aqui, tempo de qualidade, família, exercício físico, toda essa jornada gera muita esperança. Sim. Porque às vezes você está passando por alguma situação, né? E, enfim, a hora que você olha e fala, beleza, legal, dá para escolher a minha melhor versão. Então conta um pouquinho como é que foi essa sua jornada de descoberta depois do seu episódio de AVC e toda essa jornada difícil,
mas que trouxe essa obra que tá na nossa mão hoje? Que doido isso, né? Pra eu decidir esse nome, eu tinha um outro nome. A gente ia colocar o nome de um outro livro, que é um livro... Eu já tenho, na verdade, um produto que é manual para momentos difíceis. É um e-book e tal. E aí... Excelente nome, né? Excelente nome também. Eu ia tirar esse nome pra colocar no livro. Mas, numa conversa com o Joel, ele falou assim, parece que não tá a cara da Luana, tá a cara de um produto, tá a cara de um produto, e o livro é a cara da Luana, então a gente vai precisar mudar. E aí, eu acho que passei mais tempo pensando no nome do que escrevendo o livro. Afinal, foi 5 dias, né, que saiu o livro. 5 dias, mais uma noite. Foi mais isso. E no momento em que eu tava pensando e tal, eu comecei a pensar em tudo que eu já tinha vivido, né? Em todas as áreas da minha vida, em todos os âmbitos. Eu falei, como é que tem que ter conexão? Acho que o nome de um livro tem que ter conexão com a história de quem tá escrevendo. Total. E aí a gente escreveu, eu pensei, falei, você vive ou sobrevive? Você vive ou sobrevive é um convite mesmo para que as pessoas olhem para a vida. Será que estou fazendo valer a pena? Porque assim, nós somos um milagre. Todos nós somos um milagre. Sim. O que justifica uma sementinha desse tamanho se tornar o que a gente se tornou hoje, né? Então, se não um milagre, é um milagre. A vida é um milagre, a vida de todas as pessoas são um milagre. Sim. E eu comecei a pensar assim, cara, a gente tem que fazer jus à vida. O presente que a gente ganha todos os dias por abrir o olho, por poder respirar, por poder ter pessoas perto, pessoas que a gente ama, ou não, ou ter livrado de pessoas também, porque existem os dois caminhos. Então, o que precisa acontecer, né? Na minha trajetória, eu tive um episódio muito difícil, assim, de quase morte, né? Eu hoje tenho 33% do meu cérebro comprometido, essa história eu conto no livro. Eu estava cuidando de todo mundo, eu sempre fui uma pessoa que cuidou de tudo, de todos. Né? Inclusive, alguém tem algum problema na família, geralmente me chama, corre. E a gente sempre ajuda, eu e meu marido, né? A gente tem o hábito de tentar resolver o problema da grande maioria das pessoas. E não só dentro da família, mas em todos os aspectos, né? Não só por ser psicóloga, mas em todos os aspectos. Negócio, enfim, amigos, olha, o que faria, Então eu tinha o hábito de carregar tudo nas costas. Tudo nas costas. Eu atendia, como psicóloga, 60 horas semanais eu lembro disso, é absurdo, é muita coisa. De clínica. Então, assim, isso 60 horas com o paciente. Fora o tempo que eu tava ali abdicando de estar ainda com os meus filhos, com a minha família, com as pessoas que eu amo, de estar me cuidando, para poder fazer um bom atendimento, sabe? Para poder planejar, para poder fazer um relatório bem feito, para poder fazer todos os pontos que precisam ser feitos. E aí eu falei, peraí, e não tá dando certo, né? E eu tava numa fase muito boa, financeira, feliz com a família, tudo dando certo, até que eu fui pega de surpresa com AVC. Eu tive uma coceira e ardência no olho, um sintoma muito simples que a grande maioria das pessoas negligenciam. Inclusive, eu fiz muito errado, né? Eu me automediquei nos primeiros dias, primeiro dia, na verdade. E como tava ardendo e coçando muito, eu precisava da minha visão para poder enxergar o meu cliente do outro lado. Nada, né? Não, eu taquei um colírio ali, vai dar certo. E quando eu tava com colírio, parava. Quando passava o efeito, só que eu percebi que eu usei um colírio em uma tarde. Entendi. Não podia acontecer isso. E aí eu liguei pro meu ginecologista, que me salva em todas as vezes eu pergunto alguma coisa de remédio, essas coisas. Liguei pra ele e falei, isso numa segunda-feira, já tipo 10 horas da noite, falei, tá assim, assado. Ele falou assim, oftalmo, amanhã, primeira coisa que você vai fazer. E eu com a agenda lotada na semana, falei, não dá pra eu ir, não dá pra eu ir. Hoje não, deixa eu cumprir isso aqui primeiro. Não, tá tudo certo, é só uma coceira, é só uma ardência, né? Enfim, e quando a gente descobriu que eu já estava tendo AVC, não tive eu tive alguns episódios, inclusive foi por isso que o comprometimento foi grande no cérebro. E o neuro chegou pra mim e falou assim, de verdade a gente não sabe, você é um milagre, a gente não sabe o que você tá fazendo viva, não era pra você estar aqui, né? Com o nível de comprometimento que teve e com praticamente nenhuma sequela, né?
A gente foi descobrindo as sequelas depois. Eu tenho dificuldade na visão lateral do olho direito, então eu não enxergo nada pra cá, eu preciso virar mesmo o meu rosto pra eu conseguir enxergar. Do lado esquerdo não foi atingido, então foi total do lado direito. Hoje eu sinto, porque eu pratico Muay Thai, eu faço academia, então quando eu vou fazer eu percebo a força do lado direito, eu tenho mais dificuldade, às vezes eu preciso ajudar, então eu meio que quero compensar do lado esquerdo. E algumas palavras, às vezes eu enrosco, né? Então, assim, é muito pequeno a sequela que ficou perto do susto que eu levei. Perto do risco, né? De tudo. E aí foi o momento em que eu repensei a minha vida. Eu falei, caramba, cara, eu tô sobrevivendo a minha vida. Tá bom que dinheiro é bom, eu acho que é super importante a gente gostar de ter, gostar de fazer. Eu acho que isso é super importante. Mas peraí, por que eu vou me desgastar? Acho que se não tiver a Luana em primeiro lugar, nada vale a pena. Foi aí que foi a minha primeira virada de chave. Eu falei, peraí, eu preciso criar novos hábitos agora, eu preciso me reinventar, eu preciso reeducar a Luana a ser alguém para que ela se cuide em primeiro lugar antes de querer. E um outro ponto que bateu de frente foi um valor que eu tenho que é muito meu, Adilson, que é a integridade. O que eu percebi? Que eu vendia que as pessoas se autocuidassem, mas eu não estava fazendo isso. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E essa não pode ser uma verdade, sabe? Casa de ferreiro, espeto de pau, tá errado. Se você é ferreiro, você tem que ter o espeto de ferro. Tem que ser congruente, né? Tem que ter coerência, tem que ter congruência, tem que ter. Isso é integridade. Você precisa ser íntegro com aquilo que você entrega. Cara, você vai vender uma coisa, eu quero vender essa xícara, mas eu nem tomo chá, nem tomo café, eu não uso xícara. Por que eu vou... Entendi, a gente tem que ser compatível com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente entrega. E isso pegou muito pesado pra mim. Eu falei, não, eu preciso experimentar daquilo que eu vendo. E aí foi quando eu comecei, me reinventar, reorganizar, tive que abrir mão, não é um momento fácil da vida, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Quando a gente quer fazer a vida acontecer, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, porque tudo na vida tem um preço, né? Total. O preço de eu ficar doida. E aí eu descobri outra coisa que foi até interessante eu falar isso pra vocês. Eu descobri que eu não precisava me matar pra eu poder fazer dinheiro. Eu não precisava me matar. Entende? Eu não precisava matar os meus filhos, a relação que eu tenho com eles, a relação que eu tenho com a minha família, pra eu poder fazer as coisas acontecerem. Tem que ser prazeroso. Tem que curtir a jornada, né? Senão não faz sentido. Você vai fazer só pelo dinheiro. O dinheiro é importante. A gente sabe, é importante. Mas você tem que aproveitar a jornada, né? E dá pra ter dinheiro, dá pra você fazer as outras coisas sendo leve. Dá. E, Luana, até eu vejo uma coisa, né? Você falando desse movimento seu, eu até reparei que você até diminuiu a sua presença no Todo Instagram. mundo me... Não, a grande maioria das pessoas me cobram isso. A hora que você me falando aqui, eu falei, nossa... De quando eu conheci a Luana, 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses atrás, eu vi que você continua lá. Todos os dias tem alguma coisa. Mas você tá mais assim... Você tá nesse movimento ainda de estar mais com a família, de estar nesse momento presente com a... Tô sim, não vou abandonar a rede social, falo pras pessoas. E é interessante que todas as vezes que eu preciso dar um sumiço, eu aviso, falo, gente, tô em época de exames, eu preciso ficar mais introspectiva. Eu trago essa figura, eu deixo tudo programado, ou seja, tudo que eu posto ali, vídeo, texto, é tudo texto meu, é tudo eu, é minha criação. Então eu mando pras meninas, pros meninos, pras meninas, eles fazem tudo que precisa fazer, eles assumem o controle quando eu preciso dar uma afastada. Mas sim, o que eu vejo, dá pra ser presente. Total. Ali, dá pra você ajudar pessoas, eu ajudo milhares de pessoas ali, dá pra você fazer coisas ali e também viver a tua vida, né? Porque, pra mim, isso não necessariamente pode ser pra você, mas pra mim, a coisa mais importante da minha vida é minha família, né? Meu marido, os meus filhos, meus tios, minha mãe, meu pai, as pessoas que estão próximas a mim, as pessoas que eu... Não que eu não ame as outras pessoas, mas a coisa mais importante pra mim é isso. Não teria valor eu fazer o que eu faço se não fosse entregar valor para essas pessoas, né? Total. Então, eu me dedico demais a estar perto deles, a fazer coisas por eles. Não, faz muito sentido, porque quando você entra, e acho que como que eu vou dizer? É uma jornada natural.
eu imagino que quando você está numa jornada de autoconhecimento, você começa a tomar decisões melhores quanto a onde você investe seu tempo, né? Você fica mais maduro, mais madura, e você fala assim, isso daqui talvez não faça tão sentido, porque no final do dia, o tempo ele é escasso, né? É uma coisa que não volta, e eu acho que com o passar do tempo, das experiências de vida, a gente vai ficando mais seletivo, né? Colocando não na qualidade, mas não na quantidade, mas na qualidade que a gente tá ali, né? Então eu percebi ultimamente que a Luana tá lá, mas ela tá com menos frequência, mas ela tá lá. Tô falando menos de mim, tô entregando mais conteúdo, mas né? O grande segredo da gente que tá ali, né, no dia a dia, no Instagram, nunca é sobre a gente, né? Nunca é sobre a gente. Que nem o podcast aqui é sobre a sua história impactar outras pessoas. É levar a sua história para leitores, levar o poder que tem num livro. Na verdade, a minha história é a mensagem, né? Eu sou só a mensageira, então total. vamos levar essa mensagem. Então a gente fica mais seletivo. E me diz uma coisa que ainda falando do livro, hoje cedo eu peguei, tenho aqui todas as minhas marcações. Eu revisitei todas as minhas marcações. E realmente, uma coisa que você falou, tem muita ferramenta aqui de autoconhecimento. Roda da vida, aquela linha do tempo. Tem alguma que você gosta mais aqui? E tem alguma que você acha que quem vai ler esse livro lá depois deveria olhar com uma atençãozinha, olhar com carinho? Porque assim, eu fiz todos. Inclusive meu livro tá tudo rabiscado aqui porque eu fiz todos os exercícios. Eu faço tudo. Eu sou aluno aplicado. Eu gostei muito da Roda da Vida, da linha do tempo. Mas tem algum que é o seu... queridinho, qual que é a ferramenta que você gosta muito aqui? Todas as que eu selecionei aí eu gosto demais, tá? Mas uma coisa que ajudou muito a Luana, talvez não seja a minha preferida, mas a que mais me ajudou nesse processo de redescoberta, de readaptação da vida que a Luana de fato queria viver, né? Não da vida que eu tava vivendo. E que me faz me aproximar muito daquilo que eu tô fazendo, né? Você nunca vai... Se você me convidar pra almoçar, tô aqui, né? Aqui a gente tá gravando um podcast, mas se você me convidar pra almoçar, você não vai me ver pegando no celular, né? Porque eu acho que aquele momento é um momento único e isso pra mim incomoda muito, né? Eu me sinto incomodada quando eu tô com alguém, né, ali. A não ser que você, tô trabalhando agora, eu preciso... Aí é outra história, mas se você me convidou pra estar, eu preciso ter presença. Total. E que me trouxe muito pro estado de presença é a meditação. Perfeito. É a meditação. E eu vejo que existe uma visão muito errada sobre meditar. Eu não consigo meditar. Eu não sei meditar. É difícil meditar. A gente medita o tempo inteiro. Meditação tem a ver com autorreflexão. Você vai parar para refletir sobre. Sobre o seu momento, sobre o seu corpo, sobre o seu estado. Pode ser uma meditação guiada, que é o caso do que eu coloquei no livro. Sim. Eu falo algumas coisas e você... traz a sua mente a pensar sobre, ou pode ser uma meditação de simplesmente você sim estar. Estou aqui, 100% presente. Tô sentindo o ar, tô sentindo as coisas. Sentindo a minha respiração, sentindo... O que acontece quando eu tô no estado de presença? Eu afloro a minha sensibilidade. E isso faz com que eu me torne mais humano. Sim. Faz com que eu tenha escolhas mais conscientes. Faz com que eu chegue no estado... não aquele estado que vai em manada, sabe? Todo mundo tá indo pro mesmo lugar. Mas você tá indo inconsciente junto. Não. Quando eu estou em estado meditativo, quando eu estou em estado de presença... eu consigo abrir mão de algumas coisas e eu consigo falar, opa, isso não é pra mim. Quando alguém fala alguma coisa, eu estou em 100% estado de presença, eu consigo entender o limite do que aquilo, se é pra mim ou se não é. Excelente. Aquilo nem me ofende. Pode até ser que a intenção do outro seja uma ofensa pra mim. Mas se eu estiver em estado de presença, eu sei que aquilo não me cabe, então eu não absorvo a negatividade, aquilo que é ruim. Eu comecei a aprender isso. Eu falei, opa, peraí. Então tem coisa que é minha, tem coisa que não é minha. Tem coisa que vem do outro que é dele. Sabe o que eu percebi? Desculpa te cortar, que eu percebi com a meditação. Que assim, eu já até falei pra Luana na época que minha primeira meditação foi no livro da Luana. Então se você nunca fez, faça. É um baita exercício. Eu fiz a guiada, com a Luana falando no meu ouvido. Coloquei um foninho, fui lá e fiz a meditação.
Eu lembro que foi muito marcante pra mim, porque eu saí da meditação assim, eu precisava de uma caixa de lenço. Me emocionei muito, assim, foi muito marcante. E aquilo pra mim depois, hoje, ele virou um hábito. Aí você perguntou, o que é na meditação, né? Qual que é o objetivo da meditação? Eu falo pra todo mundo na minha comunidade, quem vai ver depois já vai saber dessa história, que eles não aguentam mais eu falar essa história. Eu moro bem afastado, num condomínio, né? E tem um lago, tem uma área verde. Como que é a minha meditação hoje? Eu pego, deixo o meu celular na minha casa, eu saio com uma cadernetinha pequenininha, uma caneta, eu vou, sento na frente do lago e fico só conversando com a minha voz interior, só meditando, só pensando. Luana, meus momentos de maiores criatividades vêm desses momentos. Que eu tô quietinho, área verde, natureza, respirando com tranquilidade, e aí vem ideia, aí eu anoto. Eu anoto. Eu fico lá, fico 15, 20 minutos sem celular, gente. Não é pra levar celular pra bater a foto, né, do sua meditação. Eu deixo em casa, vou lá. Assim, a meditação pra mim, depois, a primeira foi nesse, e hoje eu mantenho esse hábito. E meus maiores momentos de criatividade é meditando. É impressionante. Tô com bloqueio criativo. Largo o celular em casa e vou pro lago com o caderninho meditar. E é uma delícia. É maravilhoso. Você só tá com você e Deus, né? Maravilhoso. Independente da religião. Sim. Eu acho que você tá ali sob uma proteção e você... E é isso, meditar é sobre isso. É você parar para prestar atenção sobre as coisas. É você se autoavaliar muitas vezes, não a fim de justificar alguma falha. Não. Eu tenho um outro processo meditativo que eu gosto muito, e que depois do livro eu falo muito para as pessoas, é que tem uma pergunta-chave que todos os dias eu faço essa pergunta para mim. Tô curioso. Todos os dias eu faço. Essa pergunta tem mudado várias outras chavinhas na minha vida. O que a melhor versão da Luana não pode deixar de fazer hoje? Nossa, maravilhoso. Então, todos os dias eu me faço essa pergunta. É mais legal ainda se você tiver a oportunidade de fazer essa pergunta se olhando no espelho. Olha nos teus olhos e faz essa pergunta pra você mesmo. Você vai perceber que vai vir muita coisa. Por quê? Tem dia que você é pai, tem dia que você é mãe, tem dia que você é profissional, tem dia que... Então, independente do que você estiver fazendo, o que tiver planejado nesse dia, faz isso. Se faz a pergunta. Por exemplo, hoje eu tô aqui. Eu sei que eu tô aqui, mais tarde eu vou estar com as crianças. Então, o que a melhor versão da Luana não pode deixar de fazer hoje? Então, eu sabia que eu ia estar aqui. E com certeza, quando eu me fiz essa pergunta de manhã, no momento que eu acordei, veio vários... Meu corpo, as células, né? tudo fala. Eu falei, pronto, eu tô preparada para ir lá no podcast. E eu sei que a partir do momento que eu sair daqui e voltar para minha casa e receber os meus filhos, né, minha família que tá lá, eu também vou dar o melhor da Luana ali. Porque foi isso que eu me comprometi a fazer quando eu estava conversando comigo. Muito bom. O que a melhor versão pode fazer hoje? Quando eu estou como psicóloga, o que a minha melhor versão não pode deixar de fazer? Muito então, bom. Eu tenho que fazer. Então, eu estou o tempo todo me policiando para me colocar como ser humano. Como alguém que sente, como alguém que pensa, como alguém que explora. E a meditação traz muito disso. E tem isso, né? A meditação, porque assim, tem até uma frase do livro. Eu estava revisando minhas anotações hoje e você fala que a primeira vez que a gente faz algo não é fácil. Não. Então, às vezes, você vai fazer a primeira meditação, não vai ser legal, você não vai estar confortável, é uma mudança de hábito. Total. Tenta de novo, vai para a segunda, vai para a terceira. Igual eu falei, hoje já virou um hábito. Hoje eu uso estrategicamente a minha meditação. Isso. É um momento de presença ali, que eu converso com a minha voz interior ali, fico ali em momento presente, mas no começo não é fácil mesmo. E aí me veio um outro insight daqui, eu acho que talvez a gente falou sobre isso, mas eu não lembro. Você acredita que ano passado, no final do ano, que eu fiz uma retrospectiva no final do ano lá no Instagram, dos melhores cortes do ano. Eu cheguei começo de dezembro, eu falei, vou pegar, quero ver o que deu bom esse ano, qual que são os trechos que o pessoal mais gostou? E o seu tava no top 10. Eu lembro. Você lembra? Era uma frase até que você falava, não sei no detalhinho, mas era assim, que tem a ver com o que você falou agora há pouco, que não dá pra você não olhar no olho do seu filho, do seu marido, e você ficar lá no celular.
Eu não lembro exatamente qual, mas eu sei que essa frase foi top 10, assim, ela ficou... Teve muito compartilhamento, teve muita curtida. Foi tipo assim, ó, se eu não me engano, as primeiras, o seu acho que foi no top 10, deve ter ficado em terceiro ou em quarto. Era coisa de tipo assim, 2, 3 mil compartilhamentos teve, porque a galera se conecta, né? Você tá lá na mesa de jantar, mas você não tá na mesa de jantar, né? Você tá lá, mas você não tá. E essa frase foi muito marcante, eu lembro que deu muito bom, a galera gostou muito. Porque é uma verdade que eu carrego, né? E se você não tiver inteiro, não precisa estar a metade, não precisa estar aos pedaços ali. Então, eu gosto de pessoas inteiras. Eu sempre digo isso, a gente precisa ser inteiro. Total. Esteja presente, né? Esteja... Porque te traz mais a certeza de que você está no caminho. Tá. Boa. Vejo muito esse estado de presença com essa relação. Muito bom. E você falou uma coisa de várias Luanas, né? E até eu quero entrar daqui a pouco aqui na versão Luana leitora, que é uma outra versão. Tem a versão psicóloga, a versão escritora, a versão mãe, a versão filha. Tem muitas versões. Tem muitas. Mas antes de a gente entrar na versão Luana leitora, para quem que você acha, Lu, que esse livro... para quem é esse livro hoje? Quem precisa ler essa obra? Quem é aquela pessoa que às vezes não está se encontrando? Enfim, quem que seria aquele público ideal que vai se conectar com a leitura? Tá, público ideal que vai se conectar com a leitura do Você Vive e Sobrevive são pessoas que não querem deixar a vida passar de graça. Aquelas pessoas que querem passar pela vida e fazer ela valer a pena. Não importa em qual área. Eu quero ser alguém, eu quero, quando eu morrer, que os meus sonhos não morram juntos. Boa. Mas que os sonhos estejam ali presentes, latentes e que, de fato, valeu a pena o presente que é a vida, né? Que enquanto eu estava vivo, estava ali. Eu estava ajudando pessoas, eu estava me ajudando, eu estava contribuindo, pessoas que têm esse prazer, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. E esse livro é para todas essas pessoas. Muito bom. E eu me conectei muito com isso. Eu não sei se você vai se recordar também. Por que eu me conectei na época? Eu tinha acabado de... Foi em março, você falou seu lançamento. Na época, ali em fevereiro, eu tinha acabado de entrar como parceiro da Editora Gente. E aí eu recebi os lançamentos do mês. Eu bati o olho e falei, nossa, que nome bom. Mas por que nome bom? Porque eu já me vi só vivendo, só sobrevivendo. Na época, um pouquinho antes da pandemia, eu tive um problema de saúde, eu tive uma trombose na perna. E foi muito difícil emocionalmente para mim, porque teve uma ruptura na minha atividade física e eu fiquei sobrevivendo uns 4 anos, assim. E você não vê o tempo passar, que é isso que você está falando agora. Às vezes você entra numa espiral ali e você só sobrevive, o tempo passa, você não percebe. Nessa de você não perceber, que passou 4 anos, eu engordei uns 25 quilos, porque você não percebe, você está sobrevivendo. A vida vai acontecendo, você vai tocando, você não assumiu o protagonismo da sua vida. Exato. Então, eu acho que, gente, o que a Luana falou aqui é um ponto para a gente estar atento. Eu acho que em algum momento da vida, a vida tem sempre altos e baixos. Em algum momento da vida, pode ser que a gente entre numa espiral negativa e a gente consegue sair dela. A história da Luana aqui é sobre isso, sobre como ela passou desse episódio e hoje transforma vidas através não só da leitura, como do trabalho dela. Enfim, mas eu me conectei muito na época por causa disso, porque eu falei, nossa, é verdade, eu acho que eu sobrevivi por um tempo. Hoje não mais, ainda bem, né? Mas às vezes é o poder de uma pergunta, porque o título é uma pergunta. É uma pergunta. Você vive ou sobrevive? Eu falei, cara, não, eu realmente só sobrevivi. E não vi muita coisa acontecer. E olha que interessante, mesmo que a gente se transforme, mesmo que a gente esteja se policiando o tempo todo cuidando, isso não significa que a gente vá viver o tempo inteiro. Vão existir momentos na vida que a gente vai sobreviver. E eu acredito que eu ainda vou passar por vários momentos de sobrevivência ali na frente. Acredito que cada desafio que chega é o momento em que eu tô ali em prova. Né? Se eu tô vivendo ou se eu tô sobrevivendo. E as minhas escolhas é que vão fazer com que eu viva ou com que eu sobreviva a elas, né? Tem uma pergunta que eu sempre abro as minhas palestras falando, a gente tá vivendo mais ou menos um dia? É uma coisa assim, que sempre dá o que falar,
Porque até vai pra você essa pergunta, você tá vivendo mais ou menos um dia da tua vida? Porque quando você para pra pensar, tô vivendo mais um dia, a menos, a gente vai chegar no mesmo lugar. Alguns vão viver menos dias, Sim. outros vão viver mais dias, mas a gente tá vivendo. E qual que é o certo, qual que é o errado? Depende do teu estado de espírito, depende do que você quer na vida, depende de muita coisa. É a gente ter consciência e a clareza de que lugar que eu estou e qual é o lugar que eu quero ir, onde eu quero chegar na minha vida. Total. Então, a partir disso, eu consigo responder se eu tô vivendo mais ou menos um dia. E quando eu decido se eu estou vivendo mais um dia, não, eu tô vivendo menos um dia, então vou fazer ela valer a pena mais ainda, né? Porque é menos um dia, então peraí, deixa eu aproveitar isso aqui. E aí eu começo a viver. Eu começo a entrar no âmbito de, não vou perder minha vida, perder meus dias só sobrevivendo. Deixa eu fazer a coisa valer a pena, né? Deixa eu estar com pessoas que eu gosto, deixa eu fazer coisas que eu gosto. Óbvio que a gente não vai só fazer coisas que a gente gosta. E não vamos estar só com pessoas que a gente gosta. Mas eu reconhecendo que tipo de pessoa, quais são os feelings que me aproximam ou desaproximam de alguém, já vai me fazer também ter a clareza de onde eu quero estar. Uhum. É que o pessoal às vezes negligencia o óbvio, né? Que é todo mundo tem o mesmo fim. E eu li um livro chamado 4.000 Semanas. Um livro sobre... Ele me enganou o livro, né? Ele falava que era sobre produtividade. Aí eu fui esperando o quê? Expectativa, né? 4.000 semanas, livro de produtividade. Eu falei, vou ter uma aula aqui de ferramentas, técnicas. E aí o autor começa assim. A média mundial de sobrevivência, enfim, fugiu a palavra, 80 anos. Então, se você chegar na média, você vai viver até os 80. Se você viver até os 80, você vai ter vivido 4.000 semanas. E aí ele faz um exercício. Fala assim, pega a idade que você tem hoje e subtrai de 80. Na época que eu li, eu tava com 40, cravado. Aí eu li e falei, 40. Eu só tenho mais 2.000 semanas. A hora que você olha dessa ótica... O autor fala assim... É assustador. Exato. O autor fala assim, esquece esse negócio de produtividade. Ele vai para um outro caminho. Ele vai aproveitar a vida dando importância para o que realmente é importante. Sabe? Fazer o que é realmente importante, porque você só tem mais 2.000 semanas. Fique com as pessoas que você gosta. Tempo de qualidade. Ele vai para um outro caminho que não era o que eu esperava. Mas foi um choque, né? Porque você fala assim, bom, é verdade, eu tô na metade. Então, eu tenho que aproveitar muito bem esse tempo. Lógico, eu acho que hoje, como a medicina está super avançada, a gente vai viver mais. Se a gente se cuidar, saúde, relacionamento, a gente vai viver um pouquinho mais. Mas a média é essa. Então, foi um baita insight, assim, e eu lembro que na época eu me conectei muito com isso. Vamos entrar na versão Luana leitora? Opa! Essa é a parte... Gosto também. Vamos entrar na versão Luana leitora. Me diz assim, Lu, qual que é o livro que foi mais importante para você? Olha, eu leio muito, Tá, muito. eu imagino, para você é um escritor normalmente... Eu leio em média de 1 a 2 livros por semana. Nossa, maravilhoso. Eu achava que eu lia muito, gente. Vamos... Esses dias... Luana subiu a régua aqui do papo. Meu tio tá aqui também. Esses dias eles estavam lá e foram 2 dias que eu me tranquei. Eu acho que eu li 2 livros, saí falando, né? Li 2 livros, assim, de 300 e poucas páginas, em 2 dias. Tá. Foi muito rápido. Precisava entregar, precisava ter criatividade, clareza. E eu vou pros livros porque me ajuda muito. Total. Então eu leio bastante. E pra você ter uma noção, pra você entrar na minha casa, quando a gente não entra pela porta principal, né? A porta que eu recebo as visitas. Mas do dia a dia, você entra direto numa biblioteca. Que beleza. Você passa no escritório, que é só livro que tem lá. Já entra por aí. E cada livro me traz um aprendizado diferente. Tá. Eu tenho uma métrica que é a seguinte. Eu leio as 30 primeiras páginas. Se o livro não me ganha nas 30 primeiras páginas, eu paro de ler o livro. Muito bom. Tem muito livro bom pra ler, né? Tem muito livro bom. E eu não vou conseguir ler todos os livros da vida. Nem se a gente começar hoje, só fizer isso, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mesmo que eu só faça isso, então não vai dar tempo. Então eu vou escolher os que eu sei que vão me agregar. Tá.
Eu vou por indicação, muitas vezes pelo título do livro, que chama atenção. Enfim, eu vou. E eu leio as 30 primeiras páginas. E ali, a partir das 30 primeiras páginas, eu decido se eu continuo ou não continuo. Tá. Descarto bastante livro. Tem livro que as pessoas falam que faz muito sentido para elas e que para mim naquele momento não fez. Total. Pode até ser que em outro momento da vida faça. E aí eu vou retornar. Mas naquele primeiro momento, até porque eu já vou ter gravado o conteúdo das 30 primeiras páginas. Então, se em algum momento da minha vida eu precisar, eu sei que eu tenho aquele livro lá falava disso, talvez vai me ajudar. Então, assim, cada livro me traz um aprendizado diferente. Porque eu sei que são autores diferentes, com histórias diferentes. Total. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Concordo. Mas um livro que mudou, assim, a minha vida, digamos que me trouxe uma virada de chave e trouxe uma virada de chave diferente para outras pessoas. É interessante que eu conversei, eu entrei na comunidade do livro e eu conversei com várias pessoas tiveram viradas de chave, algumas iguais ou não, mas ninguém teve como eu tive. Tá. Porque foi diferente. Foi o livro O Milagre da Manhã. Nossa, maravilhoso. Foi o livro O Milagre da Manhã. Eu já li esse livro pelo menos umas 10 vezes. Eu compro livro diferente, né? Eu compro livro e eu risco muito meus livros. Senão você vai ler o mesmo livro, né? Eu vou ler de novo. Aí eu não pego aquele livro. Eu deixo ele do lado. Só que eu leio inteirinho um livro novo, que é o mesmo livro. Tá. Depois eu comparo, porque os insights foram diferentes. O que eu tirei daqui? Olha, que legal, aqui tinha isso. Enfim, eu sempre faço essa conexão. Então eu devo ter uns 10 Milagres da Manhã lá em casa. Todo rabiscado. Esse foi um livro, assim, que me teve 100% do tempo. Eu li o livro em poucos dias, inclusive. E qual foi o meu insight desse livro? Que lá fala, se acordar um pouco mais cedo, papapá, né? Tem toda aquela coisa. Sim. Mas me trouxe uma perspectiva sobre a minha visão, a forma que eu vejo as coisas. Tá. Não foi nem o exercício de você acordar mais cedo, enfim, aquela coisa de... Até brinco, né? Acordo muito mais cedo. Não, eu sou produtiva à noite, não tem como. Tá tudo bem. Né? Eu troco e tá tudo bem, cada um tem a tua forma. Sim. Mas o que me cativou muito ali foi a forma de você conseguir visualizar as situações. Palavras de afirmação também ou não? Me ajudou muito, muito. Tá. Mas a palavra de afirmação o que eu via nisso, né? Tá. É que as palavras de afirmação me deixavam mais autoconfiante, mas não me fazia movimentar. A visualização me fazia movimentar. Quando eu visualizo, quando eu paro, eu entro em estado, né? No flow, me posiciono mesmo. Enfim, linguagem corporal, me vejo. Antes de fazer aquilo que eu preciso fazer, dá super certo. Então, por exemplo... Hoje eu fiz esse exercício antes de vir pra cá. Eu faço esse exercício com muita frequência, principalmente quando eu tenho que trabalhar e dar o melhor que a Luana tem dentro da vida profissional. Eu me vi falando com você, me vi, te observei dentro dessa visualização, que perguntas poderiam sair. Observei as pessoas que estavam lá do outro lado, o que elas estão escutando, como que elas estão recebendo isso que a gente está conversando. Então, esse exercício de me colocar e visualizar o que está para acontecer me ajuda muito. Então, foi o maior aprendizado que eu tive, assim. Então, antes de eu agir, eu penso dessa forma, sabe? Eu ajo, eu me coloco, eu visualizo o cenário antes de fazer ela acontecer. Excelente. Ó, tem uma pequena história, gente, que tem a ver com isso, da visualização. Eu não sei qual livro eu li. Isso é a parte ruim. De ler muito, né? Às vezes a gente não consegue dar a fonte, né? Mas teve um livro que eu li do técnico do Michael Phelps. O maior nadador, maior atleta olímpico da história. E esse exercício de visualização era a última atividade que o Phelps fazia toda noite antes de dormir. O treinador dele falava assim pra ele, seguinte, último exercício do dia. Já treinou, já nadou. Você vai nadar, visualizar você nadando 400 borboleta. Então ele tinha que deitar na cama, fechar o olho e nadar 400 borboleta, visualizando a prova. Ele fez isso por 10 anos. Teve uma final olímpica que entrou água no óculos dele. Ele já tinha nadado 10 anos, 400 borboleta,
de olho fechado, visualizando aquela lá. Ele nadou e foi campeão olímpico. Olha, me arrepia. Esse é o poder da visualização. Ele fez aquilo por 10 anos porque o técnico pedia para ele fazer. Então, a hora que entrou água, ele falou, eu já fiz isso. Eu já nadei, eu já visualizei essa prova. E aí ele nadou a final do 400 borboleta e foi medalha de ouro. Com água A mente no olho. treina, né? Eu tô lendo um livro pela terceira vez agora, que é A Mente de Campeão. Ai, eu peguei ele recente agora. Porque assim, o Joel ficou falando desse livro 10 anos, né? E não tinha aqui no Brasil. Eu vi que agora a Citadel relançou ele. Inclusive, eu tenho o antigo e tenho o novo. Não, o antigo. O antigo se você quiser vender, você vai vender por uns R$1.000 esse livro. Eu vi que todo mundo tá vendendo. Meu Não Deus. tem, tá todo riscado com um monte de anotação. Me conta desse livro. Eu tenho. E eu tô lendo a versão agora que o Joel O fez novo, o prefácio. que ele fez o prefácio. Tô lendo pela terceira vez esse livro. Tá. Eu li a primeira vez. Quando eu li a primeira vez esse livro, ele me trouxe vários insights também em relação à mentalidade. Tá. Eu acho que a nossa mente é o caminho para muita coisa, né? E esse livro é um livro maravilhoso. Então, quem nunca leu, quem tem leia. Ah, mas eu preciso ser esportista, eu preciso... Não, muito pelo contrário. Tem muita coisa pra gente pensar ali. E abre a tua mente de um jeito... Eu não vou dar spoiler do livro, porque eu tenho certeza que você vai ler. Com certeza. Mas é um livro que me ajudou muito também. Muito a tomar decisões. Olha que doido. Tá. No ato de tomada de decisão. Esse livro foi... E ele tem muito também desse processo de visualização, Tá. de você... Mas a tomada de decisão foi uma coisa assim que ele me chama muita atenção. Então, todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão importante, eu vou lá e leio esse livro. Agora, não é nem por tomar uma decisão importante. Eu escolhi esse livro porque os meus seguidores me ajudaram a escolher. Eu coloquei alguns livros ali que tinha chego. Falei, gente, qual que eu leio essa semana? e acabaram selecionando esse e eu comecei a ler. Eu já tô quase terminando ele, inclusive. Mas... É uma coisa, assim, surreal quando você entra na dinâmica da leitura, né? Quando você se entrega pro livro, que você vivencia aquilo. E eu não leio muito livro de ficção e tal, mas tem um que eu gosto muito. Conta pra gente. Talvez até esqueça o nome do livro exatamente, mas ele tem um filme. Segredo? Não. Ele tem um filme de um menino que é do... Ai, meu Deus... Do Pijama Listrado? Caçador de Pipas. Caçador de Pipas. Caçador de Pipas. Eu ia falar outra. Perfeito. Esse livro eu chorei ele do começo ao final. Eu chorei. É uma história que é uma ficção que aconteceu na vida real, mas que tem mistura com ficção, que não tem nada a ver de aprendizado técnico, né? De instrumento assim. Mas a história te faz ter um olhar humano. Que foi perfeito. Eu não gosto de livro muito de ficção. Eu também não. Não é meu forte. Não é meu forte. Mas esse livro, ele mexeu comigo. Esse livro foi um dos livros, assim... Eu li na minha adolescência. E eu reli ele agora. E as 2 vezes eu chorei que nem criança. Meu Deus, é um livro maravilhoso. Boa, vou colocar na lista já. Isso é bom. Aí, pegando nesse aspecto ainda da leitura, eu perguntei qual era o mais importante, né? Porque às vezes nem o livro mais importante, às vezes não é o melhor. Porque tem muito, tem muito do que você falou. Às vezes é o momento de vida que você tá, é aquela situação que você tá passando e você acabou lendo, aquilo foi importantíssimo para você. Mas, fora isso, quais seriam os 3 livros que você... Um pouco mais técnico agora a pergunta. Quais os 3 livros você acha que todo mundo precisaria ler? Com toda certeza, Você Vive ou Sobrevive sem sardinha do meu lado. Muito bom, né? Pensando em pessoas que queiram ser melhores. Né? Eu quero ser melhor em alguma área da minha vida, eu quero ser bom, tô perdido, acho que tem que ir no Você Vive ou Sobrevive. Não foi porque eu escrevi, mas porque tem muito conteúdo de reflexão mesmo, de entrega, enfim, a pessoa se entrega. Sim, gente, aquilo que eu falei no começo, é uma terapia. É uma terapia. É como, eu tenho um lema que eu falo que o livro, para mim, é uma mentoria com o autor. Por quê? Se eu passei 20, 30 dias lendo a Luana, eu tô entrando na cabeça da Luana, como ela pensa, como ela enxerga o mundo,
como que ela se desenvolve. Então, quando você faz uma leitura enxergando dessa maneira, mudando um pouquinho o jeito, é uma mentoria. Aqui é uma terapia, gente. Se você nunca fez, tá? No Bastidores a gente estava falando isso hoje. É uma terapia, é um exercício de olhar para dentro, se conhecer, e ninguém pode conhecer você melhor do que você mesmo. Então, tô com a Luana. Você vive e sobrevive. Esse, um outro livro que todo mundo deveria ler. Ó, só tenho a oportunidade de ler 3 livros na vida. E é isso que vai ler. É O Milagre da Manhã. Top. É O Milagre da Manhã. E tem um outro livro que eu falo que todo mundo deveria ler. Principalmente quem quer ser pai ou já é pai. É um livro que fala sobre todos os pais deveriam ter lido. Eu Esse vi é de uma capa maravilhoso, laranja laranja e azul. É Filipa alguma autor, Ai, não lembro a Filipa alguma coisa. editora, não lembro o Eu tenho nome ele em também do casa. autor. Esse é maravilhoso. Esse é O livro, obrigatório. O livro que os seus pais deveriam ter lido. Isso. Vou ter que ler agora. Esse Vai ter livro, jeito. não tem. São os melhores. São os 3 obrigatórios. Boa, muito bom, muito bom. E você falou uma coisa agora, vou entrar na outro papel da Luana agora. A gente já falou da Luana, entramos na Luana escritora, entramos na Luana leitora, e agora eu quero entrar na Luana business, Luana mentalidade, negócios. Você falou isso, eu estava prestando atenção na sua fala um pouquinho, que você falou, tudo na mentalidade, tudo começa na mentalidade. O que para você é óbvio, mas nem todo mundo percebe? Tá, Joel já dizia, né? O óbvio precisa ser dito. Para mim, óbvio é o autocuidado, processo de autocuidado. Alana, o que isso tem a ver com o meu negócio? Tudo. Se eu não me sentir forte, meu negócio não funciona. Então, eu preciso me sentir forte. Eu preciso estar forte. Eu preciso me alimentar bem. Eu preciso saber o que eu coloco dentro de mim. Inclusive informações. Tem coisas que eu escuto, mas nem tudo eu absorvo. Tá. Então, eu preciso ter essa seleção do que fica e o que sai. E, inclusive, do que sai de mim também, né? Do que eu falo, da forma. Sim. Então, isso para mim é crucial. Eu só consegui isso a partir da mudança de mentalidade. Sim. Esteja com pessoas, essa coisa todo mundo fala, é fácil, não. Eu até digo, você tem que estar assim, em ambientes de crescimento, ambientes de lugares que vão te posicionar e te colocar onde você quer estar, né? Mas o teu momento sozinho também é crucial. O teu momento de, eu tenho 1 milhão de amigos. Não, eu tenho vários amigos. Mas eu e meu marido somos os melhores amigos. Então, todo negócio, tudo que a gente vai fazer, todas as ideias, tudo. Vamos pensar junto, vamos organizar junto, vamos... hoje eu tenho vários negócios, a gente tem alguns negócios, inclusive meu marido voltou para o Paraná para poder olhar para eles, né? Mas a gente tem alguns negócios e a gente é sócio em todos os negócios. Então, todas as cabeças, igual, não, a gente pensa totalmente diferente um do outro. E é por isso que dá certo. Sim, complementar, né? Complementar. É por isso que dá certo, né? Porque a gente pensa bem diferente. Enfim, eu vejo muito disso, né? E se eu não me trabalho, eu não funciono em outras áreas da minha vida. Sim. Como é que você vai ser um bom pai, uma boa mãe, se você não for uma boa pessoa? Como é que você vai ter um bom negócio, vender bons produtos, entregar para o outro bons serviços, se você não for uma boa pessoa? Sensacional. Então, acho que começa por aí. A Dani deu praticamente a mesma resposta, a Dani Sakugawa. Ela falou, para mim é óbvio que as pessoas negligenciam o autoconhecimento. E aí você deixa passar e... Pra mim é isso. Muito bom. Não? Saúde tudo acaba quando você não olha pra você. Excelente, excelente. E detalhe, desculpa não, cortar, mas continue. veio uma coisa muito importante aqui. Muitas pessoas não fazem porque acham que é egoísmo. Egoísmo é você não fazer. Boa. Você deixar de fazer. Por quê? Você é egoísta quando você dá miséria pro outro. Agora, quando você tá forte, quando você se cuida, quando você tá se sentindo bem, você vai dar o melhor que você tem pro outro. Então, teu egoísmo é quando você só pensa em você.
Agora, quando você pensa primeiro em você, isso é autocuidado. É o tal da máscara no avião, né? Primeiro você coloca em você Exato. e depois coloca... Como é que você vai ajudar o outro, né? Coloca do lado. Então, egoísmo é quando é só você. Não é, a gente não tá falando de um processo que é só você. A gente tá falando de algo que é primeiro você, depois o outro. Muito bom, muito bom. Excelente. Se você estivesse aqui no meu lugar, quem que você queria entrevistar desse universo da leitura? Oh, meu Deus, tanta gente boa. Harold é um deles. Super fã do Milagre da Manhã. Eu sou, Mas gente. Eu participo da comunidade. A história dele é maravilhosa. No começo do livro ele conta a história do acidente dele. Nossa, né? Você se emociona ali com 5 páginas ele contando a jornada dele. Muito bom. Quem sabe um dia eu consigo entrevistar ele. Eu vou torcer você a primeira telespectadora. Eu vou visualizar. Eu vou visualizar junto com você para poder escutar esse podcast. Vamos visualizar. Teve alguma ideia, algum pensamento, algo que você era muito identificado e você mudou de opinião nos últimos tempos? Eu mudo de opinião o tempo inteiro. Esse é o segredo, né? Oh, meu Deus, eu não sou amarrada, não. Uma opinião é uma coisa que eu mudo o tempo inteiro. Fácil. Facinho. Não tem essa de, nunca mais. Não, posso sim, eu tô pensando. Cara, agora eu tive essa ideia, aquela lá não... Né? Mas antes de desistir, por exemplo, porque a gente muda de opinião, a gente desiste daquilo que a gente tinha programado. Não é sobre isso. Eu não desisto. Eu mudo, às vezes, a forma, o roteiro, as jeito, ferramentas, né? O jeito de fazer. Isso eu mudo o tempo inteiro. Né? Por exemplo, eu tinha uma ideia muito surreal. Vou falar de um tema muito polêmico que aconteceu. Pode falar? Pode, lógico. Vamos embora. Falaram do aborto. Você é a favor, você é contra o aborto. Eu era a favor, né? Porque, enfim... nossa, as pessoas precisam ter essa abertura de escolher o que elas querem. E aí eu comecei a pensar... Falei, cara, eu valorizo a vida, eu tô... mas ninguém... Falei, é impossível na hipótese da lei, né, do que estão regularizando, enfim, é impossível que se uma criança, por exemplo, é abusada, eu fui abusada quando eu era criança. Então, é impossível uma criança, quando é abusada e tem a gestação, é impossível que nas primeiras semanas você já não sinta transformação no corpo. Até porque é coisa óbvia que vai acontecendo. A criança pode não falar, mas o comportamento da criança muda. Muda, tudo muda. Então, é o adulto que precisa estar prestando atenção nisso. Então, não tem como. E outra, 2 traumas. Eu comecei a pensar, é o trauma de fazer... De sofrer o abuso e de fazer a retirada. E um não isola o outro. Retirar não vai isolar. E eu comecei a pensar. E hoje é uma coisa que eu falo. Eu sou totalmente contra o amor. E tem um ponto, né? Porque assim, o que acontece? A gente entrou nesse papo também na última gravação. Às vezes a gente fica consumindo só um tipo de informação. Sim. E aí você não respeita a opinião de outras pessoas ou a visão de outras pessoas. Porque, por exemplo, você falou um ponto que é bem interessante. Às vezes a pessoa tomou essa decisão naquele momento, ela tinha um racional na cabeça. Com base, talvez, num episódio difícil. Exatamente. E depois você tem que conviver, que você falou da retirada, né? Você tem que conviver com isso pro resto da vida. Também. Então é algo que às vezes é um tema polêmico, mas eu acho que o grande ponto desses temas polêmicos é a gente ter essa tranquilidade de conversar sobre. Sim, e de ser aberto a entender que a tua opinião não é a verdade absoluta. Total. Né? E eu super respeito quando alguém fala pra mim, mas... eu também pensava, e hoje eu penso de outra forma, né? Sobre tudo. Então eu mudo de opinião, eu não tenho medo de mudar de opinião. Não, isso pra mim não é estar em cima do muro, muito pelo contrário. Quanto mais eu melhoro a Luana, mais eu vou ter novas ideias, É o tal da humildade intelectual, né? A gente saber que a gente não sabe, não tem todas as respostas. A gente não sabe tudo e a gente tá, como você, né? Você comentou no começo aí, um pouquinho tempo atrás. Você lê 2 livros por semana. Quando eu fecho, o pessoal pergunta pra mim, por que você lê tanto? Eu falo, cara, quando eu fecho um livro, eu falo, nossa, eu não sei nada. Eu preciso aprender muita coisa nesse mundo ainda. Porque se eu tenho 42 anos e eu acabei de aprender algo num livro, tem tanta coisa para aprender. Então, acho que a gente tem que ser humilde de saber que a gente não tem todas as respostas. Não. A gente tem que, sim, respeitar a opinião de todo mundo. E ter essa tranquilidade
para falar sobre sem ofender, sem querer, né, o tal da comunicação violenta. Vamos ter uma conversa, cada um vai ter a sua visão e tá tudo bem. E ninguém tá certo ou errado nessa história. Cada um tem a sua visão. É que no final a tua realidade é diferente da minha. Eu ia falar isso. No final do dia é tudo sobre como a gente enxerga o mundo. Com base nas nossas experiências, com base na nossa jornada. Última pergunta aqui que eu gosto bastante. Mas assim, olha só. Por mim, eu ficava aqui mais um tempo. Sabemos. Eu já vi que já foi mais de 1 hora. Já? Já. Oh, meu Deus. Já foi. O papo tá bom. Mas uma pergunta que eu adoro. Que eu julgo que isso diz muito sobre o momento de cada um, sobre como você se desenvolve, o que você tá buscando, que assim... Tem algo que você aprendeu recentemente, no último ano, alguma coisa assim, que você considera que é uma vantagem para você? Sim, eu tô aberta a aprender todos os dias. Tá. Todos os dias. Inclusive, eu tenho um exercício que eu faço no final do dia. O que eu aprendi hoje? Ah, sensacional. Você tem um diário? Eu tenho um diarinho lá, 5 minutos por dia. Eita! E aí ele fala, quais são as 3 coisas... Não era que você aprendeu, mas era assim, o que você é grato, o que aconteceu no seu dia que você é grato? Tem um pouco a ver com isso, de olhar no final do dia e refletir sobre o dia. Eu tenho sobre a gratidão, e eu fiz com os meus pacientes, acho que uns 3 anos atrás, o pote da gratidão, então a gente escreve, bem bacana. Agora eu tô de férias e ele acabou ficando. Mas eu continuo escrevendo. Meus 2 filhos, meu marido, todos os dias a gente tem um grupo, nós 4, e a gente escreve por 3 coisas que me fez ser grato hoje. Isso é um exercício que a gente faz. E esse outro é o que eu aprendi hoje. É só meu, é um grupo comigo mesmo. A grande maioria deve ter, né? Esses grupos você com você. Eu tenho anotações. Tá lá. Né? Eu tenho meu grupo de oração, só eu com comigo, né? Eu ali, eu e Deus, que também escrevo muitas vezes a minha oração. Escrevo porque tô falando e vou escrevendo. E eu tenho esse grupo que eu coloco o que eu aprendi hoje. Então, o nome do grupo é o que eu aprendi hoje. E todos os dias eu coloco uma coisa que eu aprendi. Todos os dias. Mas uma coisa assim que foi pra mim também uma virada de chave. E eu aprendi logo no começo do ano. Que foi uma coisa assim que pode ajudar muitas pessoas, né? Boa. Quando eu entro na minha casa, eu entro num lugar onde eu quero, onde... Tô curiosíssimo. Qualquer lugar, assim, tô chegando. Eu entrei. Eu dou uma respirada. Não sei, eu acho que eu cheguei cumprimentando você primeiro, né? Não sei quem eu cumprimentei primeiro. Eu dou uma respirada, a hora que eu coloco os meus pés ali, respirei, e comigo eu falo pra mim mesmo, eu vou entregar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Pode ser que não seja o que as pessoas estejam esperando, mas tô entregando o meu melhor. Sensacional. Eu tô entrando na minha casa, cheguei no meu trabalho, às vezes tô cheia, tensa, com um monte de problema pra resolver. Não, agora esquece, tô dando o meu melhor. Muito bom. Então... essa foi uma das coisas. Eu fiquei mais calmo só de ouvir você. E traz uma... Respirando, falando, muito bom. Eu tô entregando o meu melhor. Então, eu vou numa loja, eu vou no mercado, aonde eu vou, eu entro lá. Tô entregando o meu melhor. Muito bom. Isso que eu preciso deixar pras pessoas. Vou fazer isso mesmo, eu gostei. É aquilo que eu falo. Se a gente tivesse a humildade intelectual de tá sempre aberto ao aprendizado. Você falou pra mim que é importante pra você... Não faz sentido nenhum eu não fazer, eu não testar. E sabe como que eu aprendi isso? Eu tava em férias, a gente tava em Florianópolis com a família. E a Júlia queria jogar vôlei. Queria jogar vôlei. E aquela loucura, o meu pequeno não queria ir com os tios pra brincar. A gente tava num resort, ele não queria ir com os tios. Vamos todo mundo pra quadra. Subiu eu, o Renê, que é meu marido, e os 2 pra quadra. E aí, chegou 2 meninos pra jogar beach tênis. Na quadra do lado. E a gente jogando e tal. E o menino falou assim, pega água, não sei o quê. Aí pegou um copinho que tava todo furado, um copinho descartável. Tava furado em cima, porque eu acho que é o único que ele pegou, ou fez por sacanagem mesmo pro amigo. Aí ele falou assim, esse é o seu melhor que você vai entregar? Alguma coisa assim. Daí ele falou assim, eu tô entregando o melhor que eu posso pra você e você tá reclamando. Eu ainda fui buscar.
né? Tô entregando, eu falei pra você que eu ia... E assim, ficou aquilo na minha cabeça. E eu comecei a pensar sobre aquilo. Tá. Aí fomos jantar, à tarde os adolescentes se reuniram e tal, e eu fui junto com os adolescentes. Eu fui buscar a Júlia nesse lugar onde tava. Era um resort gigantesco, Costão do Santinho. Tá. E a gente foi até um lugar onde eles estavam. E aí eu perguntei pro menino assim: e aí, tá entregando seu melhor? Aí esse menino, ele falou pra mim assim: tia, aonde eu tô? Eu só dou o melhor que eu posso. Ele que não quis pegar água, eu fiz de bom coração. Aí eu comecei a pensar, cara, e ele falou que ele, todas as vezes, ele aprendeu na escola que, enfim, que ele tinha que dar o melhor dele em todos os lugares que ele tivesse. E eu falei, um adolescente. Imagina, Um adolescente. Eu mas nunca que eu pensava isso quando eu era adolescente. Um adolescente. E aí eu falei, caramba, se ele entrega o melhor dele, por que eu não posso fazer isso, né? E agora, onde eu tô, eu falo, não, tô entregando o meu melhor. Espetacular, espetacular. Me diz o seguinte, quais são os próximos passos para segundo semestre? Quais são os seus planos? Aproveita já, Perfeito. Deixa pro pessoal te acompanhar, onde você tá, as redes sociais, os seus conteúdos, os seus produtos, um overview final aí. Pra onde vai a Luana aí pra esses 6 meses aí que falta do ano? Tá, o segundo semestre já está planejado desde o começo do ano, praticamente, bom, né? Muito bom. Eu estou me posicionando como palestrante no mercado, né? Não era uma coisa... Assim como eu não era escritora, eu também não me sentia palestrante, eu fazia isso de forma gratuita. Tá. Hoje eu entendo que é o meu trabalho e que para eu abrir mão de 60 horas de atendimento para atender 7 por semana, Sim. eu preciso ter outro lugar onde traga fonte de renda. Tá. E aí eu comecei a me posicionar como palestrante e cobrar pelas minhas palestras. Porque Total. eu fazia isso de forma gratuita, porque era uma coisa que eu não via como trabalho, né? Eu amo fazer, eu amo falar, não via isso como trabalho. Enfim, e aí eu tô com a agenda um pouquinho apertada em relação às palestras. Tá, que bom, Tô fazendo várias palestras esse próximo semestre. E também estou me dedicando a um novo produto digital. A gente ainda não posso divulgar, não posso falar nada, porque né, tá num processo de estruturação. Mas a gente está explorando públicos novos, pessoas novas, porque não que eu vá abrir mão e deixar o que já tenho, não é isso. Eu amo trabalhar já no que eu estou trabalhando, mas assessoria, o pessoal tem me moldado para que a marca se fortaleça. E aí a gente está abrindo várias frentes. Boa. Então, vem aí um novo produto, principalmente, posso falar o público, não vou falar o produto, mas vai ser principalmente para terapeutas, pessoas que trabalham ajudando outras pessoas. Pessoas que trabalham com processos terapêuticos para outras pessoas. Entendi, muito bom. Muito bom, muito bom. Por esse caminho. Muito bom. Queria te agradecer por você ter vindo aqui. Eu sei como a sua agenda é corrida. Você deixou sua filha lá no... Os dois. Também. O marido voltou, filha não tá aqui. Então, obrigado por você ter reservado esse tempo aqui pra gente bater um papo. Espero que você tenha curtido. Foi bom. Mais uma vez, obrigado pelo acolhimento comigo, com a minha comunidade, quando você esteve lá na aula. Tem muito a ver do que você falou sobre, é o que a gente ama, a gente faz com gosto, com vontade, e isso é uma coisa que eu vejo sempre em você. Assim, eu vejo que você sempre dá o seu melhor, como você falou. Então, obrigado por esse 1h15 aqui, eu acho que a gente teve, e espero que isso... Espero não. Tenho certeza que isso vai ajudar outras pessoas. O seu livro é muito importante, é um tema muito relevante e é o óbvio que já 2 pessoas falaram do autoconhecimento, você e a Dani, e as pessoas não estão olhando com carinho para o autoconhecimento. Então, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, de verdade. Para mim é uma honra, um prazer. Eu gosto demais. Estou sempre à disposição. Acho que se isso se não for assim, não faz sentido para mim, né? Acho que eu preciso estar à disposição dos seres humanos, principalmente de quem precisa escutar sobre autoconhecimento, né? Então, acho que quem quer escutar, quem gosta de escutar. Eu estou nos canais, estou falhando ainda com o LinkedIn, preciso melhorar. Você sabe que a Amanda do marketing também está no meu marketing, ela fala LinkedIn, eu falo, mas estou fazendo o meu que eu posso, estou fazendo o meu melhor.
Eu tô falhando, né, procrastinadora, boa, como todo mundo aí. Vida real, né? Vida real. Vida real. E eu não entendo de LinkedIn. Eu sei que vai dar um trabalho para eu conhecer como a ferramenta funciona. E acabo que coloco outras prioridades na frente e vou deixando. Então, ainda... Eu tenho um LinkedIn. Eu vejo todos os dias chegar várias notificações, pessoas nos conectando. Ah, tem conexão com você, tem conexão. Eu falo assim, então não é seguir, lá é conexão, já tem um nome novo aí, já né? É diferente, o algoritmo é diferente. Né? Eu acho que é tudo diferente. Então, mais uma conexão pra você, mais uma conexão com você. Enfim, eu tenho o LinkedIn, mas eu não tô trabalhando nele. Vou começar, se Deus permitir, agora em agosto. Com ajuda também, né? Porque sozinho a gente não faz nada. Consegue. Não dá certo, não dá conta. E no Instagram, meu nome, Luana Ganzert, com T mudo. A gente deixa na descrição do episódio. Luana Ganzert. Lá no Instagram é meu portfólio, né? Minha porta de entrada, as pessoas chegam por lá. Lá você vai entrar em site, tem e-book gratuito, tudo lá no link da bio, tem muita coisa. Tem um livro também, você pode encontrar o livro lá. O livro comprado pelo link da bio, eu entrego autografado, porque sai com a gente. Né? E aí eu sempre fico repondo da editora. Mas também encontro em todas as livrarias do Brasil inteiro. Eu estive num shopping, uns 3 shoppings esses dias em São Paulo. Todas as livrarias que eu entrei, o shopping tá lá. Deixo alguns autografados também. Muito então, bom. Tem por aí, aonde você for. E se não tiver, você pode pedir pro livreiro, porque eles pedem pra editora. Que mais? Eu também tô sempre por aí. Tem uma palestra agora em Florianópolis. Legal. Breve, vai ser bacana para quem é líder. É um público muito específico, mas vou ficar muito feliz de ver vocês por lá ou em outros lugares. E vários canais, TVs e... eu vejo direto, tô em todos os lugares. SBT, essa semana eu tenho. Tá sempre lá. Tô. Essa semana acho que tem Band, tem alguns outros canais, eu tô por aí. E sempre tem coisas legais. Então, me manda no direct o que você quer ouvir. Olha, o que uma psicóloga... Como uma psicóloga poderia te ajudar. Enfim, com a expertise que eu tenho, que eu sempre respondo com carinho. Né? Quando eu não respondo no dia, que às vezes passou, daqui a pouco eu vou lá e respondo. Eu sempre dou um jeito. Muito bom. Muito bom, Lu. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Acho que vai ajudar muita gente. Que bom. E, gente... Não esqueçam aí de curtir, compartilhar. Se você estiver no Spotify, coloca nos stories algum trecho que foi marcante para você. Manda naquele grupo da família. Se você estiver no YouTube, dá um curtir, um compartilhar. E vamos levar para frente, principalmente, o poder da leitura e o autoconhecimento. E esse livro maravilhoso aqui da minha amiga Luana. Nos vemos sempre às quartas-feiras. E até a próxima. Tchau, tchau.